Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante que é ansiedade infantil. A ansiedade, né, como eu já falei em outro vídeo aqui, depois você pode assistir, é uma reação de alerta natural do nosso corpo que dispara, né, algumas reações fisiológicas, onde, né, o nosso corpo ele fica em estado de alerta, né, e a nossa mente também, né? Isso, né, é natural do nosso corpo, porém, né, em muitas situações do dia a dia, né, que não são ameaçadoras, o nosso corpo ele acaba tendo esse tipo de reação. E com isso, né, leva a pessoa a ter ansiedade. E hoje nós vamos estar falando aqui especificamente da ansiedade infantil. Talvez nesse momento, né, de pandemia, muitas crianças estão sofrendo com isso, né, e muitos pais estão sem saber o que fazer, até crianças que já faziam acompanhamento antes ou que nunca fizeram e que estão desenvolvendo sintomas de ansiedade. Então, a primeira coisa, né, que a gente, né, é importante colocar aqui, as causas da ansiedade podem ser várias. Um momento como esse de pandemia é um tipo de causa que pode levar a criança, né, a ter ansiedade. Mas também as causas podem ser hereditárias, por exemplo, o pai, a mãe ou alguém próximo já ter ansiedade e acaba, né, por questão hereditária, a criança adquirindo aquilo ali. Situações aprendidas, às vezes o convívio, né, com alguém que tem ansiedade, né, a pessoa próxima que convive diariamente tem ansiedade e acaba que aquele convívio leva a criança a também aprender a ansiedade. E situações ambientais, né? Como eu falei, a questão de pandemia, que é uma situação do ambiente e que pode levar, né, a criança a ter ansiedade, além de separação dos pais, além de situações escolares, enfim, tem várias situações. Como que os pais ou responsáveis podem identificar que a criança está com um nível de ansiedade maior do que o normal e que precisa de ajuda, né? Então eu vou dar algumas dicas aqui de como identificar. O primeiro ponto, né? Se você perceber que a criança ela está tendo medos e fobias exageradas, fora do normal, porque é comum a criança ter medo de escuro, ter um medo assim de algum animal ou de algum inseto, isso é totalmente normal. Mas às vezes esse medo ele se torna incapacitante ou, ou pode a criança mudar a rotina dela por conta daquele medo. Ela pode ter um comportamento evitativo, né? E isso daí é um indício de que a criança está desenvolvendo uma ansiedade e que precisa ser tratada, tá? Então, primeiro ponto, medos e fobias excessivas e comportamento evitativo. Por exemplo, a criança tem medo de escuro e ela faz xixi. Tô dando um exemplo, ela faz xixi na cama toda noite porque ela não consegue ir no banheiro. Né? Então, assim, isso daí é um comportamento evitativo e a criança ela tem que ser trabalhada, né, para que né, tem que né, ter um acompanhamento, né, para que ela consiga melhorar essa situação. A segunda coisa aqui, rotinas rígidas e sensibilidade à mudança. Então, assim, a criança que qualquer mudançazinha na rotina dela, ela fica extremamente nervosa, agitada, o comportamento dela muda, e isso também é um indício de ansiedade. Muitos rituais, usar o mesmo talher, dormir com a mesma roupa, são indícios de ansiedade, né? Então, assim, a criança ela tem a tendência a agir sempre da mesma forma, porque ela não consegue lidar com a mudança do ambiente ou de alguma situação. Dificuldade de experimentar alimentos novos, né? Então, assim, isso também é um indício de ansiedade. A criança ela tem muita dificuldade, né, de experimentar algo novo, então ela, né, e isso também é um indício por quê? Porque isso daí é uma tendência, né, de rigidez, né, de que ela não consegue mudar aquilo ali que sempre acontece daquela forma. Problemas para dormir, né? Crianças que têm problema para dormir, tem insônia, acorda durante a noite. Tem a questão também do terror noturno, que pode estar ligado à ansiedade, nem sempre está, mas pode ser que esteja. A criança tem alguns comportamentos, como por exemplo, roer unha, comportamentos limitadores, assim, diferenciados. Tem algum tique nervoso, alguma coisa nesse sentido. Isso também é um indício.
e dificuldade de esperar a sua vez. Quando você fala, a gente vai na praça daqui a pouco, aí ela já fica extremamente nervosa e aquilo ali gera uma agitação nela, você percebe o comportamento dela mudando. Lógico que até certo ponto é normal, né? Se você fala pra ela, eu vou no parque daqui a pouco, ela vai ficar um pouco ansiosa. Mas se isso alterar muito o comportamento dela, né? Isso também é algo que precisa ser visto, tá? Então, como lidar? Se você percebe de todas essas dicas que eu passei aqui, se você percebe pelo menos 3 ou 4 comportamentos disso que eu falei, com certeza é um indício de que né, a criança ela tem um nível de ansiedade acima do normal. Que pode ser um transtorno de ansiedade, tá? Lembrando que o transtorno de ansiedade ele só pode ser identificado, diagnosticado por um profissional, psicólogo ou psiquiatra, um médico, né? Alguém que seja dessa área, tá? Como lidar? Né, a primeira coisa que eu diria para você fazer é procurar um profissional, psicólogo, para estar fazendo um acompanhamento. Isso seria assim, o essencial nesse momento. Mas a gente sabe que né, a gente está num período de quarentena né, e tudo mais, e não está conseguindo um atendimento, principalmente para criança, que atendimento online nem sempre né, tem essa disponibilidade. Enfim, se você está no período de quarentena, observe que a criança está com muita ansiedade, o que você pode fazer? Para ajudar o seu filho nesse momento. Logicamente, quando acabar a pandemia, o ideal é você procurar um profissional. Mas algumas dicas que eu vou te dar aqui. A primeira ter momentos de atividade, brincadeiras ao ar livre. Né? Como a gente sabe, a atividade física ela ajuda, né, libera substâncias no nosso organismo que nos dão sensação de prazer. E com isso ajuda a melhorar a ansiedade, a diminuir a ansiedade. Então, brincadeiras ao ar livre, se for possível, se a pessoa tiver um quintal na casa ou na rua mesmo, se tiver essa possibilidade, é importante ter um momento com a criança para isso. Dar esse momento para a criança, tá? Segunda dica aqui, identificar o agente causador e diminuir a incidência. Lógico que durante a terapia, né, a gente vai trabalhar para que a criança ela esteja, ela seja, né, colocada de frente com esse causador e ser trabalhado para encarar aquilo ali. Mas talvez os pais, né, nesse momento, não tenham né, essa habilidade, né, não tenham as técnicas que precisam ser colocadas para fazer isso. Então, o ideal é você diminuir a incidência, né, para que não haja algo ainda pior. Tá? Então, assim, por exemplo, se a criança está com medo de escuro, né, está tendo muita ansiedade à noite, né, o que é o ideal? Você deixar um ambiente claro onde ela dorme, né? E lógico, e depois isso ser trabalhado na terapia. Se é um medo de alguma coisa, uma fobia específica de algo, também evitar que a criança entre em contato com aquilo ali. Outra coisa aqui, né, que é cobrar menos, ser menos rígido. Nesse momento de quarentena, a gente sabe que as crianças estão em casa e muitas das vezes, né, os pais responsáveis acabam cobrando, tem que estudar e tal. E lógico que, né, pelo fato de estar estudando em casa, a criança tem que estudar. Mas, assim, cobrar menos, né, ser menos exigente, porque a exigência demais, a cobrança demais também gera ansiedade. Então, né, você tentar né, cobrar menos dessas crianças, né, para que isso não gere uma ansiedade maior. Outra coisa importante, né, é evitar falar, né, assuntos, lógico que se for uma criança maior, você vai conversar, o que é pandemia, o que tem que fazer, por que tem que fazer aquilo. Mas evitar conversar, por exemplo, sobre quantas pessoas morreram, o pai de fulano de tal morreu, a mãe de fulano de tal morreu, entende? Porque isso a criança internaliza aquilo ali e ela não tem um filtro né, emocional formado para compreender que aquilo ali não necessariamente vai acontecer com ela. Então, muitas das vezes pode aumentar a ansiedade da criança, esse tipo de conversa, né? E que a criança está perto. Então, evite esse tipo de diálogo perto da criança, tá? Brincar junto com os filhos, isso é muito importante, as crianças né, gostam desse momento e isso também vai evitar momentos de ansiedade. Ensinar através de histórias a lidar com a ansiedade.
né? E aí eu vou deixar uma dica para finalizar o vídeo. Tem um livro, né? Um livro não, uma coleção de livros, né? Chamado Emoções. E você pode pesquisar na internet, né? Geralmente são 10 livros, e uma das emoções que se trata, né, no livro é tratada para a criança, específico para a criança, é a ansiedade, né? Tem tristeza, outras emoções também, outros sentimentos também. Mas essa coleção traz ansiedade. E aí, com isso, você pode ler o livro junto com a criança. E ela vai aprender o que é a ansiedade, como que ela pode lidar, por que ela se sente assim, numa linguagem para ela, né? Numa linguagem dela. Então, assim, se você puder adquirir, se você tiver filho em casa, se tiver interesse, geralmente, assim, custa entre 50 e 60 reais. Eu acho que é bem interessante, bem válido, tá? Coleção Emoções. Depois, se você pesquisar na internet, você vai encontrar, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem deixar aí no comentário. Você está passando por isso, né? Tem alguém, alguma criança na sua casa que está tendo ansiedade? Deixa aí nos comentários. Se você tem alguma dúvida ou se você acha que esse vídeo ajudou de alguma forma, também comenta, tá? Muito obrigada e até a próxima.